Olá, meu nome é Kathleen e eu vou apresentar o meu trabalho sobre modelagem matemática em um reator batelado a volume constante. Na introdução, eu expliquei um pouco sobre o que é a modelagem e simulação de processos e as ferramentas que são utilizadas para suas resoluções. Um pouco sobre o que é um reator batelada e o exemplo que foi retirado do livro Resolvendo Problemas de Engenharia Química com o Software Livre Skylab, de Hu Hong Kong. Então, o enunciado do problema diz o seguinte: considere o reator em batelada mostrado na figura. A reação A, forma B, obedece uma cinética de primeira ordem com constante de velocidade da reação dada por K igual a 0,01 por segundo, para uma concentração inicial de 2 mols por litro do reagente A. Qual o tempo necessário para atingir 90% de conversão em um reator de batelada a volume constante? E 99%. Então, o objetivo do trabalho é criar um código no software livre Skylab para resolver o problema dado, seguido da variação de variáveis e discussão sobre os resultados. A modelagem de 7 etapas se iniciou pela definição do problema. Então, trata-se de um tanque batelada que segue a cinética de primeira ordem para a conversão do reagente A no produto B, como é descrito no próprio enunciado. O objetivo é predizer a conversão da espécie A no produto B em um tempo t. O processo é dinâmico a parâmetros concentrados e a validação é feita por meio da geração de gráficos e a comparação com os resultados que são apresentados no próprio exemplo. Um fator controlador seria a própria reação química e os dados que são disponíveis no problema são a constante de velocidade de reação K, a concentração inicial da espécie A e a conversão de A. A construção do modelo se iniciou pelas hipóteses, que seriam um reator batelado a volume constante, sem aquecimento e, consequentemente, sem a perda de massa por evaporação. O trabalho do agitador não irá influenciar no problema e ele é uma mistura perfeita. Então, tem-se os dados de entrada, o valor da constante K de 0,01, concentração inicial igual a 2 e as conversões dadas. As equações partiram do balanço molar que é apresentado por Fogler, onde tem-se que o número de mols de uma espécie A menos o número de mols dessa mesma espécie A após um tempo, mais a velocidade de geração da espécie A, resultam no acúmulo desse reagente A dentro do sistema. Como o nosso sistema é em batelada, a nossa velocidade de geração é um produto do volume de reação e da velocidade de formação da espécie. Como ele também não tem nem entrada e nem saída, nós consideramos os números de mols de entrada e de saída iguais, e nesse caso nós tiramos ele da equação. Como o consumo da espécie A, nós temos o valor negativo para o lado onde temos a velocidade de geração, e a equação final que temos é menos a velocidade da reação vezes a concentração final do reagente, igual à equação diferencial dessa concentração final sobre o tempo. Então, as condições iniciais e de controle são que é um volume constante, o V final é igual ao volume inicial, e a tempo zero, a nossa concentração final é igual à concentração inicial. Para a resolução do modelo, tem-se o número de equações, que no caso é somente uma equação. As variáveis são 4, que formam 3 variáveis especificadas.
Com isso, nós fizemos o valor do grau de liberdade, que é igual a 0, e nisso nos diz que é um problema constante, consistente e determinado e com uma única solução. Para verificar a solução, o código foi rodado no programa e foi verificado se os valores encontrados são coerentes aos valores dados no exemplo. Então, no código, o objetivo é calcular e mostrar através de gráficos o tempo necessário para atingir a conversão dada de x a. Para iniciar, eu faço a limpeza das variáveis comuns, tanto quanto as variáveis globais. Em seguida, são apresentadas algumas variáveis. Primeiramente, são apresentadas apenas as variáveis que eu considerei como globais, que seriam a constante da velocidade, a concentração inicial do reagente, o tempo zero e o tempo final. Eu apresentei essas variáveis nesse momento porque elas são utilizadas na função abaixo. Então, eu abri a função onde tenho a equação diferencial para o batelada, considerando o tempo como uma variável independente e a concentração final como uma variável dependente. A função é fechada. A seguir, eu coloco um printf, que seria para apresentar na resolução do código a concentração inicial que é dada. Então, eu digo o que eu quero que esteja escrito na resolução do meu código e, em seguida, coloco a variável que é apresentada, que seria da concentração inicial do reagente. Depois, são demonstrados mais algumas variáveis, onde o xa, nesse momento, eu peço para a pessoa que vai estar fazendo a resolução, para ela me digitar, me mostrar o valor da conversão que ela quer. Então, eu escrevi conversão igual para a pessoa digitar em seguida o valor de conversão que ela gostaria. Então, coloquei a variável da concentração final, a equação que é utilizada. Então, eu utilizei como CAF, porque para ela não puxar aquela variável anterior que eu já descrevi na minha função aberta. Então, eu tenho que 1 menos a conversão vezes a concentração molar inicial de A vai me dar essa conversão final de A que eu desejo. Em seguida, é o tempo, a variação de tempo que eu coloquei como limite, que seria de 0 até 1000 segundos. Eu abro uma variável de tx e de cax, no mesmo sentido que eu comentei antes, seriam variáveis que eu introduzo como variáveis finais de tempo e de concentração, porém com outra nomenclatura para não puxar os valores já dados anteriormente para as outras. Então, eu tenho que o meu tempo final, ele é igual ao tempo inicial, e a concentração final é a concentração inicial. Esses dados são dados já nos 7 etapas da resolução da modelagem. Então, eu abro uma função para, onde eu digo que para uma constante i igual a 1, então eu abro a matriz de possibilidades e digo que no tempo inicial o meu tempo vai ser em função da constante que foi ofertada. Abro a função de derivada de equação diferencial, onde eu tenho as minhas variáveis de concentração inicial, tempo inicial e tempo final para a função dada do reator batelada. Tenho o tempo de batelada considerado e os tempos de concentração inicial. Então, eu digo que se a minha concentração final for igual à concentração final dada, esse meu sistema vai parar. E ele termina quando a minha concentração inicial
do reagente A for igual à concentração final. Então, é adicionado um printf, que ele vai nos dar o resultado. Então, na resolução do problema, aparece a escrita que eu escolhi, que seria tempo de batelada, igual à resolução do sistema pro tempo final. Então, eu chamo o gráfico através do plot e escolho onde eu quero cada uma das minhas variáveis, aumentando a visualização dele com a ferramenta do fonte, que o código está correto. No primeiro gráfico, nós vemos que o reagente A leva 230 segundos para 90% de conversão e 460 segundos para 99% de conversão. Com isso, tem-se que o tempo praticamente dobra nas condições de 90% para 99% de conversão. O processo, ele não leva em conta variáveis como temperatura, que poderia alterar o seu funcionamento. Então, esse mesmo processo, ele foi variado na concentração inicial molar do reagente A e na constante de velocidade K. Então, para uma alteração da variável da concentração de 2 mols por litro para 10 mols por litro, percebemos que foi obtido praticamente os mesmos gráficos de conversão, onde as curvas seguiram os mesmos padrões anteriormente. Ou seja, para uma dada conversão, o valor de concentração inicial molar de A não interfere no processo. Variando a variável global K de velocidade de 0,01 para 3,11 por segundo e mantendo o valor de concentração molar igual a 2, são obtidos uns gráficos um pouco diferentes, porém com o mesmo comportamento de curvatura. Então, para a conversão de 90%, tem-se 0,8 segundos para a formação do produto B e para 99% de conversão, tem-se 1,5 segundos de reação. Então, avaliando os gráficos, tem-se que, através da variação da constante da velocidade, os gráficos eles seguem praticamente o mesmo padrão anterior, onde o tempo de conversão dobrou com a diferença de conversão. Então, de 0,8 segundos foi para 1,5 segundos em questão de 9% de conversão a mais. Então, o estudo realizado previu o comportamento de um reator batelado em uma reação do tipo A forma B a volume constante. Concluiu-se que a concentração molar inicial não interfere no tempo, sendo que a variável que rege o processo é a constante de velocidade K, que pode aumentar ou diminuir o tempo da reação. Então, as principais dificuldades encontradas na elaboração desse trabalho são as diversas formas de escrever o código, que acabam aumentando as dúvidas sobre qual caminho seguir, e a escolha do problema do processo também, pois eu só consegui observar a forma correta de resolução durante a própria resolução do problema. Então, na minha cabeça, antes de fazer o trabalho, de começar, eu tinha uma ideia de como seria o código, como seria feito, e durante o processamento eu vi que ele seguia para outro caminho, o que me deixou um pouco em dúvida sobre se estava fazendo certo ou numa possível mudança do problema. As referências são os livros Elementos da Engenharia das Reações Químicas do Fogler e Resolvendo Problemas de Engenharia Química com o software livre Skylab, que foi de onde foi retirado o problema. Também foi visto na literatura a dissertação da modelagem e simulação de reatores autoclave para a produção de PEBD. Obrigada pela atenção.